7 de setembro. O governo Lula está se movimentando para o evento do 7 de setembro. Já contrataram a empresa, a mesma empresa que fez o 7 de setembro no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019. Naquela época, ela tinha sido contratada por cerca de 900 mil. Agora ela foi contratada por cerca de 3 milhões. E o valor de 2019, corrigido, daria 1,2 bilhões, mas essa mesma empresa foi contratada por mais que o dobro do preço. Por mais que o dobro do preço. O Lula ele vai fazer lá o 7 de setembro em Brasília. Vai ter um desfile, ele diz que vai ser mais curto. Ele está usando as cores verde e amarelo, porque ele quer desvincular o verde e amarelo do bolsonarismo. Ele vai fazer uma semana em que Exército, Marinha e Aeronáutica, as Forças Armadas, mostrarão sua importância para os visitantes de Brasília. Mas o que mais me chama a atenção é o slogan, né? 7 de setembro. Democracia, união e mais alguma coisa que eu não estou me lembrando. Mas tem a ver com democracia e união. Democracia e união. E chama atenção para alguns detalhes desse evento que vai ao ar no 7 de setembro. E como nós vamos falar de 7 de setembro, como nós vamos falar de reaproximação de Lula com as Forças Armadas, como nós vamos falar de militares, um desfile que, tradicionalmente, é feito com a presença maciça das Forças Armadas, eu trouxe uma pessoa que vocês adoram e que conhece tudo desse tema. Absolutamente tudo desse tema, conhece muito mais do que eu. Eu sei que vocês sentem falta das explicações dele e as minhas interjeições jocosas durante as suas explicações sérias. Porque, às vezes, eu exagero na piada. Vocês vão de concordar comigo que eu exagero na piada muitas vezes. Mas ele é uma pessoa muito séria, muito respeitada por mim, muito respeitada por todos vocês, e eu dou as boas-vindas aqui ao nosso... Não é só professor dos seus alunos da universidade, não. É também meu professor e professor de todos nós. Quero dar as boas-vindas ao meu querido professor e colega Marcelo Suano. Seja muito bem-vindo, professor. Pavinato, eu estou emocionado. Eu jamais poderia imaginar que eu receberia uma apresentação e uma recepção com tanto carinho. Muito obrigado. Você está sendo muito, muito, muito generoso. Você é que é um mestre. Não. É o contrário, é um mestre. Você é um mestre. Eu te cumprimento, dou boa noite a ti. Dou boa noite a toda a tua equipe e a esse público que nos acompanha. E eu vou falar uma coisa que eu já tinha te falado há muito tempo. Você não conseguia perceber quem você é. Eu acho que hoje você percebe. Várias outras vezes eu disse o seguinte: agoniza o homem, nasce o poeta ou emerge o líder. Você já era um poeta e está entendendo o líder que você é. Para mim é uma grande honra poder estar aqui contigo neste momento, ao teu lado, porque eu sempre falei isso, independentemente de qualquer consideração, porque eu olhava para ti, eu conseguia ver tudo aquilo que você representa, né? Que você representa. Você é uma voz de esperança, você é uma voz de dignidade, você é uma voz que não fala aquilo que o povo quer ouvir, você fala aquilo que todos precisam ouvir. Por isso você é um líder. Muito obrigado pelo convite. Eu espero estar à altura e aqui poder compartilhar contigo esses momentos que são sempre agradáveis. Você nunca interferia. As tuas gozações, às vezes, eu começava a rir, mas eu não podia rir, porque a brincadeira que eu fiz, você é um gênio. Por que você é um gênio?
O João Kleber, professor, vamos rir, porque se o brasileiro não ri, ele chora. A É nossa verdade. situação, infelizmente, é essa. Mas você é um gênio, cara. Você, aquela definição de gênio que eu trouxe, é o cara que consegue trazer a quinta série e dar toda a erudição que a quinta série precisa. É além, porra, é muito além do gênio qualquer. Você é um gênio. Uma coisa que eu quero te mostrar, eu tenho cartas para te entregar que no dia do lançamento deste livro maravilhoso aqui, tá? Pessoas pediram, elas não conseguiam chegar e já estava quase meia-noite e me pediram, por favor, que eu te entregasse. Eu tenho coisas para te entregar e foi a primeira oportunidade que tiver. Olha, tá intacto, do jeito que foi entregue. Quiserem me mandar cartinhas, mandem para a Rua Saturnino de Brito, Jardim Botânico. E eu vou te entregar isso. A primeira oportunidade. Não pude, mas agora nós vamos nos encontrar e eu vou te entregar. Vamos. Hoje a gente só não se encontrou porque deu ruim, né, na energia elétrica lá no estúdio. E aí você sabe como é, né? Mas é problema. É que a gente paga muito pouco de energia elétrica no Brasil. Então a gente não pode reclamar muito. Né? A gente paga muito pouco, então é bom não reclamar. Vai que sobem o valor dessa maravilha, desse serviço essencial. E continua igual. Né? Mas, professor Matheus, sabe o que muita gente pergunta? É o seguinte, é engraçado, né? A gente fala de 7 de setembro com naturalidade. 7 de setembro. 7 de setembro é o quê? É um feriado. E muita gente fica nessa é um feriado. Aí você pergunta para a pessoa, é feriado do quê, sabichão? Aí muita gente não sabe dizer se é o dia da independência, se é a proclamação da República, que é 15 de novembro, mas as pessoas elas confundem se é o dia da bandeira, se é o dia do Bolsonaro. As pessoas elas acostumaram a usar o verde e amarelo no 7 de setembro nos últimos 4 anos. Porque de 4 anos para trás era um vazio danado. Não tinha essa noção cívica, essa comoção. Eu queria que o senhor explicasse para nós, seus alunos, o que é o 7 de setembro. O que aconteceu no 7 de setembro? E qual é a importância do 7 de setembro? Pavinato, vamos começar, né? O 7 de setembro, por ser a proclamação da independência, ele representa um caminhar de um país cuja população já tinha adquirido um conteúdo, um contexto de que ela tinha uma identidade própria. Em princípio, o 7 de setembro, por ser o dia da independência, ele é o dia de uma identidade, em que todos se reconhecem como brasileiros. Veja, há muitas críticas da maneira como foi proclamada a independência. Ridiculariza-se Dom Pedro porque fala que aquele quadro não corresponde à realidade, porque, na verdade, ele só podia estar numa mula, porque era o único animal que poderia subir aqueles morros, que no momento em que ele parou não foi todo aquele contexto, mas isso é irrelevante, porque os quadros eles tentam representar a simbologia do momento, que é um momento de altivez, é um momento de orgulho e um momento carregado não é arrogância nem imponência, é quando você se mostra com a capacidade de produzir um caminho próprio. Olha que coisa curiosa, quando as pessoas falam da nossa independência e dizem que foi uma negociação que teve intermediação da Inglaterra, e, na realidade, foi uma negociação dentro da família, tudo isso é apenas forma de reduzir o ato. Na realidade, o ato foi muito maior. Teve guerra pela independência, sim, pelo território brasileiro. Houve manifestações, houve uma articulação de forças armadas que tornaram-se forças armadas nacionais, ou de portugueses que incorporaram porque juraram lealdade ao imperador que ali estava se constituindo. Em síntese, aquilo que aconteceu naquele momento representou várias coisas. A nossa independência, como todo mundo fala, o grito de soberania, o nosso caminho será trilhado, a voz de uma nacionalidade, porque ali começou a se constituir uma ideia de nação, um povo que constrói uma própria cultura, independente daquilo que ele herdou dos outros. Veja, quando você fala de cultura, a primeira coisa que vem cultura é Bach, Beethoven, Tchaikovsky, isso é erudição.
Cultura é o conjunto de conhecimentos que uma sociedade produz para garantir a sua sobrevivência, adaptando a um meio ambiente e resolvendo os problemas de relação social, relações pessoais. Isso é uma cultura. Essa é a razão pela qual tem feijoada aqui. Não pode ter feijoada na Noruega. A bacalhoada é lá. Quando você começa a transferir culturas para outros lugares e elas se tornam homogêneas, isso é civilização. Voltando, nós estávamos ali produzindo algo a partir de uma cultura tipicamente nossa, já não era mais portuguesa. O 7 de setembro ele não representa um grito de independência apenas, mas a forma de expressar que, independentemente da maneira como nós encerramos os laços com Portugal, nós tínhamos a nossa cultura, nós tínhamos o nosso espírito, o nosso povo, a nossa sociedade. Ocorreram fatos em que pessoas se voltaram contra, pessoas que não responderam adequadamente aquilo que se queria, indivíduos que se voltaram contra o imperador, indivíduos que criticaram a monarquia que foi estabelecida aqui. Pode ser, mas ali o símbolo maior é este, a nossa identidade. Por isso que é tão importante o que acontece em cada 7 de setembro e que tem sido vilipendiado, ainda mais neste momento, como se o 7 de setembro fosse vinculado a questões militares. Tem uma outra simbologia aí. Ora, a nossa identidade, autonomia, independência, soberania só é preservada se nós tivermos capacidade de garantir que ninguém vai tirá-la de nós. E isso só se faz selecionando um extrato da sociedade que tem um compromisso de honra com essa sociedade para, no caso de ser necessário ser, dar a própria vida. Por isso que ocorrem os desfiles militares. Agora, uma coisa interessante que eu tenho lido nos jornais de hoje é que tem um slogan, né, verde e amarelo, e as palavras em garrafais brancas, que é 7 de setembro. Democracia, soberania e união. Essas são as 3 palavras que o governo Lula separou para colocar no slogan do 7 de setembro. Tá? Democracia, soberania e união. Aí a gente olha, democracia, né? A primeira palavra disso, soberania, nem tanto, porque o 7 de setembro ele marca mesmo, inegavelmente, a soberania. Quando a gente se desvincula, né, a gente deixa de ser uma ex-colônia e depois a gente passa a ser um anexo do reino português, porque o Brasil era uma colônia até a vinda de Dom João VI. Quando o Napoleão começou um movimento de decapitações na Europa, a família real portuguesa, muito safa, né, veio toda para cá, mas para que ele não, para que Dom João VI não perdesse assento, né, entre os monarcas europeus, o que ele fez foi uma sacada genial. Ele transformou a colônia brasileira num anexo de Portugal, né? Aí virou o Brasil virou parte do reino, e tanto que a sede da coroa passou a ser aqui até o momento da sua volta. E quando Dom Pedro I ele declara a independência, o 7 de setembro, ele, a despeito de tudo que se diz, ele é a marca da nossa soberania. O Brasil ele é soberano a partir do 7 de setembro. Né? Pelo menos que existam todas as críticas, mas a nossa soberania nasce no dia 7 de setembro. Agora, quando o Lula ele fala democracia e união, ao mesmo tempo que ele fala algumas coisas do tipo: eu quero resgatar valores nacionais. Ele quer resgatar o quê? Se isso só foi resgatado nos últimos 4 anos. Ninguém nunca usou verde e amarelo nesse país, a não ser em Copa do Mundo, a não ser em Olimpíadas no primeiro dia, ou quando a seleção de futebol chegava nas finais de Olimpíadas. Então, o 7 de setembro ele passou a ser valorizado como 7 de setembro nos últimos 4 anos. Né? Gostem ou não gostem, foi isso que aconteceu. As pessoas passaram a se orgulhar do verde e amarelo para além de Copa do Mundo, para além de Olimpíadas, nos últimos 4 anos.
E, ao mesmo tempo que ele fala em resgatar, ele coloca aí duas palavras, né? Democracia e união. Democracia e união. Agora, como é que a gente pode falar 7 de setembro, democracia e união, se, e somente se, grupos de direita estão sendo monitorados? Se a gente já sabe que o pessoal de direita não vai ser bem-vindo em Brasília no dia 7 de setembro. Se as pessoas de direita, e somente as de direita, estão sendo tratadas inconstitucionalmente com uma presunção de culpa, como perigosos, como animais que podem estragar a festa que está sendo organizada pelo governo federal. Porque existe um monitoramento de pessoas que se declaram bolsonaristas. Ao mesmo tempo em que a gente está cansado de ver, por exemplo, invasões de sem-terras, inclusive em empresas públicas, e ninguém explica para a sociedade brasileira por que eles não são monitorados. Agora, os animais bolsonaristas, os animais de direita, aqueles que criticam a magnificência, o magnífico presidente, aquele que falou que gostaria de ser magnífico, né? O magnífico presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como é que ele tem coragem em falar em união e democracia se ele está ainda tratando o brasileiro da forma que ele mesmo inaugurou, né, no seu segundo mandato presidencial, do nós contra eles, repetindo dessa forma aquilo. Nós vencemos o Bolsonaro, mas não vencemos o bolsonarismo. O governo está preocupado de ter manifestações contrárias. Ele está preocupado com vaias ao presidente. Agora, uma democracia se mede pelo grau, pelo poder de contestação do povo. Uma democracia representativa, todo poder emana do povo, emana quase tudo. Ele passa toda a capacidade decisória para deputados, senadores, deputados sejam federais ou estaduais, governadores, para prefeitos, para vereadores. Então, esse poder que emana do povo, ele transfere a maior parte para os seus representantes eleitos. Mas a parte que sobra é o poder de contestação. Como é que se pode falar em contestação, meu Deus, se aqueles que estão dispostos ou aqueles que têm coragem, hombridade, senso de democracia, aqueles que querem contestar estão sendo monitorados, porque a preocupação, ao contrário do que diz o slogan, 7 de setembro, democracia, balela, soberania, ainda vai. E união. União o quê? Uma união é quando duas pessoas elas se aproximam e caminham juntas para o mesmo propósito. Fora isso, é domínio. A gente tá confundindo união com dominação nesse slogan e também está fazendo uma confusão danada, porque se a democracia vai aparecer como um símbolo do 7 de setembro, a partir do momento em que os órgãos desse governo que prega a democracia trata com presunção de culpa os seus contestadores, ele também joga no ralo. Ele joga no ralo a democracia. Então fica só 7 de setembro, soberania. E mais nada. Como é que a gente pode alertar as pessoas sobre o perigo da contestação? Porque a gente já debateu isso muitas vezes. E só lembrando que nós já estamos em 47 mil pessoas assistindo simultaneamente. E se chegarmos a 60, eu vou começar a sortear 3 livros autografados. Aí fica assim, 63, 70 mais 3, e de 10 em 10 vocês vão concorrer a mais e mais livros autografados, só lembrando. Não é muito hipócrita um slogan como esse, professor? Eu diria que você está sendo extremamente elegante em chamar isso de hipocrisia, porque é muito pior. Eu diria que isso é criminoso. Correndo o risco de alguém bater na porta da minha casa, eu posso afirmar categoricamente, pela interpretação que eu faço do que é a democracia,
de que nós não estamos mais vivendo em um regime democrático. Eu vou te dizer por quê. Há várias formas de você definir a democracia. A democracia não é relativa, mas você pode tentar definir a mesma coisa de maneiras distintas e chegar à mesma conclusão disso que não é relativo. Uma delas, que para mim eu acho que é a mais importante, pela minha perspectiva, a democracia ela não se configura pelo governo do povo. O povo nunca governou, não governa e nunca governará. Por qual razão? Porque não há como a multidão chegar a uma conclusão, uma convergência, sem que não seja necessário que uma determinada decisão seja tomada por um determinado grupo para encerrar o processo de elaboração da decisão e se possa executar uma decisão. Por isso, o povo nunca governou, não governa e nunca governará. No entanto, a história da teoria política, a história da política, a história da ciência política, da filosofia política, da sociologia política e da antropologia política nos demonstram que, se o povo não governa e alguém o faz em seu nome, ele pode e deve controlar aqueles que lhes governam. Por qual razão? Porque se eu não estou governando e eu indiquei alguém para fazê-lo em meu nome, eu posso botar o dedo na cara deste que me governa e dizer: o teu limite de governança é aqui. Você não pode se sobrepor além deste ponto, como, por exemplo, não preservar a minha integridade física, patrimonial, moral, pessoal. Eu não te dei este direito. Eu te dei o direito para administrar o espaço público e me dar melhores condições para eu administrar o meu ambiente privado, que é sagrado. Por qual razão eu digo que a democracia morreu ou está moribunda, se não estiver entubada? Porque o que está sendo feito no Brasil é exatamente o corte das possibilidades de que o povo, a sociedade, possa controlar os seus governantes. Nós não podemos mais controlar. Você foi muito preciso quando você diz democracia, união, mas não pode ter contestação. A contestação é um dos instrumentos através, ou melhor, por meio dos quais o povo pode mostrar para aquele que foi escolhido para administrar em seu nome que ele não está no caminho certo. O povo pode estar errado na sua contestação, mas essa é a razão pela qual existem limites. No processo de contestação não se usa violência física, mas também é dado limite, estabelecido limites para aquele que está administrando. Olha que coisa curiosa. Eu falei que a democracia está moribunda se não estiver entubada. Ela que estaria moribunda de qualquer forma, né? Mas só que tem algo pior. Quando você olha a toda a trajetória do entendimento do que é a política, o que se descobriu é que não tem como o povo contestar ou como o povo controlar os seus governantes se não forem preservados determinados direitos fundamentais para os indivíduos, os cidadãos desse povo. Essa é a razão pela qual se criou a ideia de uma coisa que se chama Estado ou situação democrática de direito. Por que democrático? Porque envolve toda a sociedade. E por que de direito? Porque sem esses direitos a sociedade não pode controlar os seus governantes. Onde que nós estamos sendo penalizados? Os nossos direitos estão sendo minados. O Estado democrático de direito, ou situação democrática de direito, está sendo jogada fora, supostamente em nome da democracia, esquecendo que, se você reduzir a democracia à inclusão social e à escolha daqueles que vão governar, você não cria democracia, você cria a tirania ou de um grupo ou da maioria, indo contra as minorias que podem estar com a verdade, e essa verdade significar a sobrevivência não só da sociedade, mas da própria espécie. Estão sendo minados os direitos democráticos, o Estado democrático de direito, os direitos fundamentais, supostamente em nome da democracia, esquecendo que a democracia se configura não na filosofia política, mas na prática do controle que a sociedade tem sobre os seus governantes. Eu não sei se eu consegui ser claro. Até porque o grego, né, democracia, né, é uma palavra composta. Demo é povo. E cracia, que vem de kratos, não é governo, é poder. É poder.
Cartos é poder. Então, democracia é poder do povo. Exato. Poder, não governo. E o que sobra... Se o povo não tem o poder de contestar, que poder lhe sobra? Não tem nenhum. Então, a gente está falando de um 7 de setembro, em que nós estamos vendo cada vez mais o único poder que resta ao povo numa democracia representativa, num país de tamanho continental como o nosso, sendo cada vez mais esmagado. A gente está assistindo também a questão da união, que, na verdade, é uma união excludente, é uma dominação. Ou você cede, ou você fala bem, ou você faz bilu, 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 teteia em quem está ocupando cargos da administração do monopólio da força e ocupando a administração da coisa pública, mas não do poder das pessoas, esse pessoal está tentando dominar para que ninguém consiga contestar, e quem contesta tem que ser excluído, porque é fascista, porque é nazista, e isso é feito através de todos os métodos de intimidação possíveis e imagináveis. E, por fim, a soberania. Aliás, eu tinha falado assim que só sobra a soberania, mas eu me enganei. Porque este 7 de setembro do Lula também solapa a soberania. Perfeito. Uma vez que nós não estamos mais vendo o Brasil como um Estado soberano, porque não são soberanos os outros dois elementos do Estado. Os elementos do Estado território, território é o quê? Também não é o quê? Direito, território, direito e povo. O que é o Estado? Resumindo bem toscamente, o que está no livrinho de alguém de esquerda que fundou o PT, que é o falecido professor Dalmo de Abreu Dallari. O Estado é território, povo e direito. Se a gente olha para o território brasileiro é soberano? Não. A gente vê esses morros, a gente vê áreas e áreas dominadas pelo narcotráfico. Nós vimos a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, andando de motinha sem capacete, né, dando risada, sem capacete lá no Complexo da Maré, de motinha. Aí pergunta, por que você não usou capacete? Ah, não, porque aqui é bom não, se usar capacete e corre o risco de levar um tiro na cabeça. Ou seja, você assimila o direito de um órgão que não é o Estado, não é o eleito pelo povo para legislar. Desculpa de interromper, é um outro ordenamento. É um outro ordenamento jurídico deles. Você reconhece que o Estado não é mais soberano, pelo menos o território. Nós temos buracos, a gente é um queijo cheio de furo. A Amazônia. Cheio de ONG e territórios indígenas que as Forças Armadas não poderiam entrar, não podiam entrar até um passado recente. Então, não faz parte. E agora o primeiro comando da capital é síndico de uma bela área e comanda o narco-garimpo e promove o genocídio, que era preocupação no governo Bolsonaro, agora pode morrer. Né? E, por fim, o Estado não está presente, então nós temos facções com direitos próprios, nós temos estados paralelos dentro do Estado, então nós não temos soberania territorial. Não passou na prova. Soberania do povo, nós acabamos de falar. Qual que é a soberania do povo? O poder da contestação. A gente também solapa. Não passou no teste da soberania do povo. E a soberania do direito? A gente está olhando estes episódios reiterados de ativismo judicial que desrespeitam a tripartição de poderes e que criam, a despeito da proibição constitucional, obrigações e proibições que só são possíveis de serem criadas pelo Congresso Nacional. Ao mesmo tempo que a gente vê um Congresso Nacional prostrado diante desta violação do direito, violação sistemática, especialmente daqueles que deveriam zelar e aplicar o direito e não pervertê-lo. E, ao mesmo tempo, nós vemos, quanto ao direito, o legislador, que ao mesmo tempo que é um bunda mole e vê aquilo do que ele é dono, da legislação, daquilo que só ele pode modificar, revogar, criar nova, ao mesmo tempo que a gente vê
o legislador como um grandíssimo de um bunda mole, a gente o vê pervertendo o direito na medida que o povo, quando comete uma infração legal, paga o preço e paga caro. Agora, quando são eles criam uma anistia.